da eternidade, do amor de quem se ama, por onde andei, enquanto você... Oi, pessoal, estamos de volta, embalados pelo som de Nando Reis, Por Onde Andei, tá certo? Por Onde Andei, embalados por esse som maravilhoso. E a gente vai dar nosso trabalho aqui. Nós temos aqui a segunda parte da nossa aula, que vamos falar um pouquinho das referências, tá certo? Mas antes vamos fazer uma pequena revisão da redação científica. O que é uma redação científica? É um tipo de linguagem utilizada no campo do estudo científico. A linguagem é denotativa, o texto é unívoco, o uso do argumento de autoridade, há o uso do argumento de autoridade. A redação científica deve ser objetiva, clara, precisa, coesa e concisa. O texto científico deve ser impessoal e há o uso da língua culta. Segundo as regras de referências da ABNT, a norma 6023, afirma que as referências se caracterizam por um conjunto padronizado de informações retiradas de um documento que permitem a localização dessa obra e da informação no texto original, tá certo? As referências aparecem no final do trabalho e devem passar informações que permitam localizar o texto original de todos os trabalhos citados num texto acadêmico escrito. Então, as referências permitem a localização em qualquer parte, em qualquer momento, em qualquer livro que você utilizou para fazer sua pesquisa, porque muitos autores vão em busca desses livros para poder estudar sobre eles. Nós temos aqui, tá certo, as referências, alguns modelos de referências que essa norma 623 traz para a gente. Nós temos aqui a referência do livro. Como é feita a referência do livro? Nós colocamos em caixa alta é quando está em letra maiúscula, assim, ó, o sobrenome do autor, o último nome. Nós trazemos o prenome, o primeiro nome, tá certo, do autor. Opa. Depois o título em negrito, só com a primeira letra em maiúsculo, tá vendo aqui, ó, 2 pontos, subtítulo, se houver, ponto. Esses pontos são muito importantes, tá certo? Ó, aqui vírgula, aqui ponto e aqui ponto. A edição desse livro, se houver, ponto, se for edição única, só não precisa colocar. A tradução, se houver tradução, se ele for traduzido, colocar a tradução, quem fez a tradução, tá aqui, ponto. O local da publicação desse livro, em que cidade, o nome da cidade, tá certo? Não é do estado, é da cidade que foi publicada. 2 pontos. A editora, sem o nome editora, não precisa colocar o nome editora, mas o nome dela mesma, vírgula, a data. Se houver, número de páginas ou de volumes, tá certo? Ou série. O número pode ser ponto ou V ponto. Então, tá aqui um exemplo. Demo, Pedro, ponto. Pode ser abreviado esse segundo nome, tá certo? P ponto, acabou-se. Metodologia do conhecimento científico, tá aqui em negrito, só a primeira letra. A cidade que foi publicado, a editora e o ano de publicação desse livro. É assim que se é feita a referência de livros, tá certo? Documentos de até 3 autores e de vários anos podem ser separados por pontos, ponto e vírgula em ordem alfabética e os anos separados por vírgula, tá certo? Então tá aqui, ó. Costa, vírgula S, 3 autores, Cruz, vírgula T, ponto, abreviado, ponto e vírgula, Silva, C, ponto. O Universo, terceira edição, Rio de Janeiro, Vênus, foi publicado em 2001, tá certo? Ó, 2000, 2001 e 2002. Vamos ver essas 3 edições para ver meu trabalho. Acima de 3 autores, apresenta-se a expressão et al., que a gente já estudou, Maturana G. et al., o conhecimento, ponto, São Paulo, Cultrix 2013. Se além da repetição do autor tiver o mesmo título, também deve ser substituído por traço linear. Então, observe que se eu tiver mais de um livro do mesmo autor, eu não preciso escrever o mesmo autor várias vezes. Eu posso simplesmente colocar aqui, ó, são 6 espaços, underline, tá vendo o famoso underline? São 6 underlines, coloco um ponto. Se for o mesmo nome do livro, eu também faço a mesma coisa, porque eu estou usando a segunda edição, tá certo? Foi publicado já pela Ardmed em 2002. O outro livro, o mesmo nome, tá certo? Só que é uma segunda edição. Então tá aqui, ó, e eu coloco. Mas aqui é pelo mesmo autor. Cada repetição do mesmo autor usa-se o traço sublinear de 6 espaços seguido de ponto. Tá aqui que a gente já mostrou para vocês. Citação de teses, dissertações e monografias. Então, vem o sobrenome do autor,
o primeiro nome, o título do trabalho em negrito, o subtítulo, se houver, o ano de depósito, quando foi depositado, número de folhas de volume, a categoria, grau de concentração, a faculdade, instituição, local, publicação, data de defesa. Então, está aqui, ó. Avaliação do professor, avaliando a avaliação do professor. Então, no mesmo ano de 2000, foi depositado e foi defendido, então só precisa de um, tá, ok? Em negrito. É uma dissertação de quê? De um mestrado em educação, em ensino superior. São 120 páginas essa dissertação. Foi defendida em Blumenau, pela faculdade aqui, ó, de urbanismo, pela faculdade, aí vem a sigla da faculdade, no ano de 2000. Isso aqui é importante. Então, toda vez que eu usar uma tese, uma dissertação, uma monografia, eu tenho que fazer essa referência. Os relatórios, eu coloco o nome da instituição, o título do relatório, o local de publicação e o ano. Congresso Nacional, relatório da Comissão de Orçamento, Brasília 2002. Esse é o relatório. No jornal, então coloco o nome, o sobrenome, né, o título do artigo, não em negrito, mas o título do jornal vem em negrito, tá certo? O local, o dia, o mês, o ano, o número do título do caderno, seção, suplemento e página inicial e final. Aqui, ó, Silvestre Júnior, Paulo Fernandes e Sá Vanessa Di. Ponto. 2 autores. Essa reportagem aqui, esse título do artigo foi Pesquisa Escolar Fica Fácil com a Internet. Centros de pesquisa em todo o mundo oferecem gratuitamente parte de seu acervo via rede de computadores. Foi publicado na Folha de São Paulo, em São Paulo, 29 de março. O mês deve ser abreviado as 3 primeiras letras em M minúsculo, março. O ano, 1995. Foi o 6º caderno, tá certo, ó. 6º caderno do suplemento de informática foi na página 11, tá certo, do jornal todo, e no caderno, tá certo, do suplemento da página 1 à página 6. Nós temos aqui. No caderno específico do suplemento, foi da página 1 à página 6, essa reportagem. Regras da ABNT para redação científica e citação em referência. O jornal pioneiro, Caxias do Sul, 4 de junho de 2007. Nós temos o artigo de jornal, isso aqui é o jornal, né? Nós colocamos direto o nome do jornal, onde foi publicado, o ano. Esse aqui pode ser por extenso ou pode ser abreviado, as 3 primeiros nomes. Aí suprime esse D, tá certo? Suprime esse D e coloca direto, 4 de junho de 2007. Sobrenome e prenome, título do autor, título do jornal, local, dia, mês, ano e assim vai. As mesmas informações. Fabrício Andraoldo, Ética na Política, Jornal 0 Hora, Blumenau, 17 de junho de 2002, Folha Empresa, Caderno 2, página 12. Coleção de revistas. Então, toda uma coleção de revistas que foi utilizada. É o título do periódico, o local, o editor-autor, a data, primeiro volume, periodicidade, tá vendo, ó? A Revista Brasileira de Medicina, São Paulo, publicado pela Associação Paulista de Medicina, em 1952, tá certo? O primeiro volume foi publicado em 1952. É uma revista de cunho mensal, e o registro dela é essa numeração aqui, o ISSN, tá certo? O Registro Nacional. É esse número aqui. E o artigo da revista, só um artigo, a gente vai ter que colocar o autor, o título do artigo, o nome da revista, local de publicação e assim vai. Ó. Book Daniel, Reforma do Ensino, Veja, São Paulo, volume 36, número 18. É o volume 36 desse livro, número 18, a página 23 de junho de 2002. Ok. Os anais, tá certo? O nome dos anais está aqui, ó. Nome do evento, tá aqui o nome do evento, o número do evento, o ano de realização do evento, o local, o título, local da editora, ano, número de páginas ou volume. Então, Encontro Nacional de Didática e Prática do Ensino, é do 9º ENDIP, tá certo? São os anais do 9º ENDIP, que aconteceram de 9 a 8 de maio de 1998, em Águas de Lindóia. Olhando a qualidade, tá aqui, ó, o título do evento, olhando a qualidade do ensino a partir da sala de aula, que é o título do trabalho que a gente está usando.
Foi publicado em São Paulo, aconteceu em São Paulo, publicado pela Editora Voz em 1992, no segundo volume, em 2 volumes. Mapas, autoria, título, local, ano, unidades físicas, cor, altura, largura, escala, IBGE, afluentes do Rio Uruguai, Rio de Janeiro, 1997, mapa 1, colo e assim vai, escala, para quem trabalha com mapas. E material da internet, nós temos que colocar o nome do autor, o título do documento ou da web page ou frame, o título do trabalho maior contendo a fonte, a website, informações sobre a publicação, incluindo a data da publicação e a última revisão, o endereço eletrônico, data de acesso e outras informações que apresentem importantes. Aqui, ó. Quem escreveu esse material foi Book Daniel. O título do texto é Fundos da Internet têm rentabilidade negativa. Foi publicada na página da Gazeta. Está aí tem que usar esse termo aqui, disponível em. Você coloca a URL, aquele www, estão vendo? Você copia igualzinho, aí você coloca disponível em ponto, acesso em, você tem que colocar a data do acesso. Por quê? Porque às vezes modifica, depois daquela data, modifica-se aquelas páginas do site, saiu aí, etc., e você, naquele dia, teve acesso, ok? Eu queria deixar para vocês meu muito obrigado, e a gente se vê na nossa próxima videoaula. Até mais!